Pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença, tá, de todos vocês. Nós já vamos dar início ao nosso webinar de hoje. O meu nome é Larissa e eu sou assessora científica aqui da linha veterinária da Ecodiagnóstica. E o nosso webinar de hoje é sobre o correto uso do SDMA junto a outros testes para o diagnóstico e estadiamento da doença renal crônica em cães e gatos. Quem vai conversar com a gente hoje é a doutora Bruna Barbosa. A Bruna é graduada em Medicina Veterinária pela Unesp, realizou residência em Medicina Veterinária Preventiva com ênfase em Diagnóstico Laboratorial pela USP, possui mestrado em Epidemiologia aplicada às zoonoses e também possui prática profissionalizante na área de Laboratório Clínico Veterinário, também pela USP. Ela possui especialização em Patologia Clínica pelo Instituto Qualitas e é fundadora e diretora técnica do Padrão VET, que é o Laboratório e Banco de Sangues Veterinários em Birigui, São Paulo. Tá? Ao final do nosso webinar, a gente vai ter um tempinho para a doutora Bruna responder algumas perguntas. Na parte inferior do vídeo de vocês tem um ícone escrito QA e vocês podem ir escrevendo as perguntas, tá? Lá durante a palestra, não precisa ser no final, e depois a gente repassa elas para a doutora Bruna auxiliar a gente, tá? Bruna, boa noite, tá? Muito obrigada por ter aceitado o convite da Ecodiagnóstica, tá? É um prazer ter você aqui com a gente. Eu queria pedir para você já compartilhar sua tela com a gente e me falar se está tudo certinho para a gente já iniciar a nossa conversa. Oi, Larissa, boa Oi, noite. boa noite. Só o vídeo aqui, eu tenho que ativar ele, como que eu faço? Se você quiser ativar, você pode sim, tá? Clicando em cima Ah, do íconezinho da filmadora, você consegue. Vamos ver se vai dar para aparecer. que tá falando que eu não tenho permissão, você não pode iniciar esse Que vídeo. estranho, mas deixa eu Não, te mas ver não aqui tem agora. problema. Vê para mim se você consegue compartilhar sua tela agora, por favor. Deixa eu ver. Tá Você tá dando para vendo ver? aí? Tá, tô vendo direitinho, tá, Bruna? Tá bom. Quando você Oi? quiser iniciar, tá bom? Já pode iniciar, e aí no final eu te interrompo, né, para a gente começar as perguntas, tá bom? Tá Obrigada, bom. Bruna. Obrigada. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu agradeço muito ao pessoal da Eco, Larissa e Igor pelo convite, principalmente para falar sobre um tema desse que eu gosto muito, que é tudo que tem a ver com a parte renal, em especial o SDMA, que é um assunto, vamos dizer, polêmico, divide muita opinião e um assunto pouco conhecido, né? Um tema de tanta importância, tão pouco falado ainda, novo. Então, eu acho que a gente tem muito que não só estudar, mas muito que divulgar a respeito desse tema. Então, acho que o trabalho que vocês estão fazendo aí de divulgação é um trabalho bem legal e eu me sinto honrada pelo convite. Espero fazer jus à confiança que vocês me deram aí. Bom, então hoje nós vamos falar sobre o correto uso do SDMA junto a outros testes diagnósticos, né? E também para estadiamento da doença renal em cães e gatos. Bom, pessoal, aqui é o laboratório, o Padrão VET em Birigui. E por que eu estou colocando ele aqui hoje para vocês? Não sei quantos de vocês aí conhecem a região aqui, Birigui, Araçatuba. Nós estamos numa região endêmica para leishmaniose visceral canina e erliquiose. E o que isso tem a ver hoje com a nossa palestra que a gente vai falar? Tem tudo a ver com doença renal crônica. A leishmaniose e a erliquiose são, vamos dizer assim, juntamente com a leptospirose, as doenças infecciosas principais como desencadeadoras de doença renal crônica. Então, para nós aqui na nossa região, é muito comum lidar com esse tema de doença renal. Quase todos os dias, não, todos os dias fazemos exames de pacientes renais, inclusive em tratamento para leishmaniose visceral. Então, é comum para a nossa rotina aqui, a gente lidar com marcadores de doença renal. Embora aqui na nossa região o SDMA não esteja sendo ainda, não seja muito demandado ainda. E eu acho que uma grande culpa disso seja realmente a falta de informação, ou acredito muito que tem uma questão de medo do clínico de utilizar, porque tem pouca informação, pouca literatura falando a respeito,
Então, eu acho que gera uma insegurança por parte do clínico sobre o que eu não vou pedir, o que eu não sei interpretar. Mais ou menos esse raciocínio, né? Então, hoje nós vamos tirar a venda dessa questão do SDMA. Quero trazer hoje para vocês coisas bem práticas com relação a ele, para que vocês saiam daqui amanhã já aplicando na rotina clínica de vocês, usar ou não usar o SDMA. Então, é isso que eu quero aqui hoje. Vou trazer para vocês, pessoal, uma visão voltada aqui mais para o laboratório, tá? Do diagnóstico, um foco no diagnóstico, tá bom? Que é a minha área, que é a patologia clínica. Bom, não temos como começar sem relembrar algumas coisas básicas aí que a gente aprendeu na faculdade, como, por exemplo, a questão do... Deixa eu só achar meu marcador aqui. Do néfron como sendo a unidade funcional do rim, composto, então, pelos glomérulos, túbulos contorcidos, distal, proximal, alça de Henle, tubo coletor. Então, essa unidade como sendo a unidade funcional do rim. E o rim como o grande filtro do nosso organismo. E aí a gente tem uma estimativa para gatos que eles tenham, em média, 200 mil néfrons funcionais e cão, uma média de 400 mil néfrons funcionais. A função, né, básica do rim, aí, como a gente já sabe, são 3 funções básicas. A função reguladora, então ele tem um papel fundamental na manutenção, na homeostase, então na manutenção do equilíbrio hídrico-eletrolítico e o equilíbrio ácido-base. Temos também a função de excreção de metabólitos, excreção de medicamentos, né, metabólitos, inclusive de medicamentos, e a síntese hormonal, eritropoetina, por exemplo, renina, então hormônios que participam também de funções essenciais do nosso organismo, a eritropoetina, por exemplo, produção e liberação de eritrócitos. Então, os autores dividem, né, a função renal como essas 3 principais frentes, mas se a gente for pensar, tudo tem a ver com essa função reguladora do rim, né? Tudo se engloba nessa questão de regular, de manter a homeostase do nosso organismo. E o grande, como eu falo, o grande filtro do nosso organismo. E aí, tem uma frase muito legal da professora Nádia Almozzi, né? A professora Nádia foi minha professora no curso de pós-graduação, e ela fala uma frase que eu acho que é bem bacana, que é o seguinte: só Deus é amor e só os rins compensam. É uma forma bem bacana da gente nunca mais esquecer dessa função essencial de regulação que o rim desempenha. Bom, e aí quando esse grande filtro falha, o que acontece? O pessoal da clínica já está cansado de ver, né? Deve ver isso aqui todo dia também na rotina. Quando falha, o que acontece? A gente começa a observar uma série de sinais em decorrência disso. Então, poliúria, polidipsia, redução do apetite, emagrecimento, né? Perda de peso, os animais ficam mais tristes, menos ativos, tudo isso já denotando uma falha do funcionamento renal. Embora, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, em estágios muito iniciais da doença renal, a gente pode não, da doença renal crônica, né, estágio 1, por exemplo, a gente nem sempre observa esses sinais clínicos aqui, tá? Mas eles se manifestam, vão se manifestar em algum momento. Bom, vamos focar então na doença renal crônica. Então, quando o filtro falha, a gente tem injúria aguda ou crônica, né? A injúria renal aguda, principalmente aí por toxinas, tanto medicamentosas, toxinas, por exemplo, lírio, né, para o gato. Então, nós temos uma série de situações, mas hoje o nosso foco vai ser a doença renal crônica, porque é nela que entra principalmente os marcadores de avaliação da função renal, e entra também o SDMA, que é a grande estrela da noite hoje. Bom, a doença renal crônica é definida de uma forma geral como um comprometimento estrutural ou funcional dos rins, com perda de pelo menos 75% de néfrons funcionais. A gente tem uma evolução de 3 meses para que isso aconteça, para que a gente tenha a instalação da doença renal crônica de fato. E por que
3 meses, em média, para isso acontecer, porque essa demora, vamos assim dizer, até coloquei o rinzinho aqui forte, porque o que acontece, a gente tem uma compensação. Os néfrons que se mantêm viáveis, eles sofrem uma hipertrofia compensatória em relação àqueles que se perderam. Por isso que a gente tem ainda esse delay, vamos assim dizer, de 3 meses, até que a gente observe uma perda importante, já denotando uma doença renal de fato. Então, ela é lenta, progressiva e irreversível. E aqui a gente já levanta uma questão. Bom, se ela é progressiva e irreversível, significa que uma vez instalada, eu não tenho como fugir dela. Então, o que eu posso fazer como clínico para mudar isso? O que eu posso fazer com o meu paciente para, não vou dizer reverter, mas para melhorar, se é que podemos usar essa palavra, esse quadro? Se ela é progressiva e reversível, eu vou tratar, ok, isso faz parte, isso tem que ser feito, isso faz parte de um controle importante. Mas concordam que se eu tiver um diagnóstico precoce, quanto mais precoce, né, eu diagnosticar essa injúria renal, essa progressão aqui pode ser mais lenta. Eu consigo retardar essa progressão. Esse quadro que vai acontecer de alguma forma, mas eu consigo deixar ele mais... demorar para chegar nos estágios finais da doença renal. Então, a ideia nossa como médicos veterinários é justamente retardar esse processo aqui, tá? E aí a gente vai ver isso, como que a gente vai fazer no sentido de diagnóstico precoce. Bom, o grande problema nosso é justamente o paciente que chega na clínica já nos estágios avançados, né? Então, quer dizer, ele já chega para a gente com essa perda de 75%, já chega com a creatinina super aumentada, já chega com aqueles sinais clínicos muito avançados, e aí muitas vezes a gente não tem como segurar essa situação aqui de progressão rápida da doença, de progressão inevitável da doença, né? Bom, por isso, então, como eu falei, faz-se extremamente necessária a utilização de um diagnóstico precoce para retardar esse processo. Bom, doença renal crônica, infelizmente, uma das enfermidades mais comuns aí na clínica de cães e gatos, principalmente gatos. Estima-se que 1 em cada 10 cães vai desenvolver doença renal e que 1 em cada 3 gatos vai desenvolver doença renal crônica em algum momento. E isso, para animais geriátricos, essa porcentagem dispara, né? 30% a 40% dos animais geriátricos têm essa propensão a desenvolver a doença renal crônica. E aí, só uma brincadeira que eu trouxe para a gente, o gato, né? Por que o gato tem tanta propensão, né? Então, gatos são 2 rins insuficientes, circundados por um animal de 5 bocas e sem nenhuma boa vontade de colaborar com a contenção durante o procedimento clínico, né? É bem isso mesmo, infelizmente. Bom, pessoal, vamos avaliar os rins, então. Como é que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai avaliar de uma forma clínica, então é aquele paciente, né, poliúria, polidipsia, tudo aquilo que a gente já falou lá atrás, mas que não vai ser o foco da palestra hoje. A palestra hoje é a gente falar da avaliação laboratorial. Como que a gente avalia laboratorialmente os rins? Nós temos 3 grandes frentes, né, vamos assim dizer, 3 grandes critérios na avaliação laboratorial do rim. A permeabilidade glomerular, a capacidade de concentração e a taxa de filtração glomerular. Vamos falar sobre elas. Permeabilidade glomerular. Veja bem, se tudo que chega do sangue para ser filtrado, eu tenho ali no glomérulo, que é a grande barreira de filtração, eu tenho ali certos critérios glomerulares que definem o que vai ser filtrado, o que não vai ser filtrado. Por exemplo, 2 grandes critérios: tamanho do peso molecular da estrutura que está sendo filtrada e cargas elétricas. Então, por exemplo, estruturas do peso molecular da albumina para mais são retidos, não passam pelo glomérulo, e proteínas de menor peso molecular vão passar livremente pelo glomérulo, tá? E isso também envolve cargas elétricas e tudo mais. Então, essa permeabilidade, esse critério glomerular do que passa por ele e o que é retido,
a gente chama de permeabilidade glomerular, e ela é um parâmetro utilizado para diagnosticar a função renal da função, né, glomerular daquele néfron. E aí, como que eu vou avaliar laboratorialmente isso? Bom, se a permeabilidade significa segurar ou deixar passar o que tem que ficar e o que tem que ir, eu preciso avaliar se o que saiu realmente, o que tem que sair realmente saiu. Então, lá na urinálise, eu vou ver, por exemplo, se eu tenho proteinúria, as proteínas que deveriam ficar, se elas saíram. E aí eu vejo isso ali através da fita de avaliação físico-química na urinálise. Da mesma forma, se eu tenho uma proteinúria ali no meu exame de urina, eu preciso quantificar essa proteinúria. Por quê, gente? A gente precisa lembrar que nem toda proteinúria ela é renal, tá? Algumas situações que não exatamente a doença glomerular levam ao aumento de proteína também na urina. Então, se você, clínico, está assistindo aí, pegou lá o exame de urina e viu que tem proteinúria, geralmente ela é colocada em concentração, né, acima de 30, ela é considerada como proteinúria, você não tem que entender aquilo logo de cara como sendo uma proteinúria renal. Existem vários critérios que você precisa avaliar. Esse paciente, ele tem cistite, tem processo inflamatório, ele tem hematúria, leucocitúria, bacteriúria, ou seja, ele tem um sedimento urinário ativo, que é quando eu tenho a presença dessas estruturas, ele tem cristais, né? Ele tem tudo que tiver ali, processo inflamatório, tudo que tiver ali em sistema urinário baixo, pode interferir, levando ao aumento dessas proteínas ali no meu exame de na urinálise de rotina. Então, a gente precisa eliminar essas possibilidades primeiro, e aí sim, não tenho nenhuma dessas situações, nada ali que possa ser uma proteinúria não renal, ok, então a gente começa a pensar que essa proteinúria é de fato de origem renal. E aí, uma vez determinado que é de origem renal, eu preciso quantificar essa proteína. Aí entra, então, o nosso exame, relação proteína-creatinina urinária, RPC ou UPC, onde a gente vai fazer o cálculo da proteína em relação a um parâmetro constante de filtração, que é a creatinina. Nós vamos falar sobre isso. E aí eu tenho, então, uma quantificação, né? Menor que 0,2 é o normal para cão, de 0,2 a 0,4 para gato, ele já é considerado ali como na linha cinza ali de proteinúrico. Então, nós temos valores de referência para serem utilizados e comparados aí como para avaliar, para quantificar a proteinúria, tá bom? E aí, eu coloquei aqui a GGT urinária. Ela não é, na verdade, o que é a GGT urinária? Ele é um parâmetro não muito utilizado, pelo menos não aqui na minha região, não sei nas grandes cidades como é que está isso daí, mas ela não é um parâmetro que tem sido muito utilizado. E, na verdade, a GGT urinária, ela está presente, né? Não é aquela GGT que a gente avalia na função hepática, tá, gente? Na lesão de ductos e tudo mais. Essa GGT urinária, ela está presente ali na borda em escova dos túbulos, das células dos túbulos renais. Então, ela é um parâmetro de avaliação de função tubular. Eu só coloquei ela aqui na parte, não tem nada a ver com glomero, mas eu coloquei porque tem a ver com essa questão da permeabilidade. Então, a GGT urinária é um parâmetro que a gente utiliza para avaliar a função a nível tubular, tá? Mas ela tem algumas desvantagens, por exemplo, a gente precisa de uma urina, pelo menos aí de 24 horas, porque a GGT ela não tem uma liberação constante. E a gente vai ver lá na creatinina, nos marcadores de filtração, que a gente precisa de marcadores que tenham uma formação, uma liberação e uma excreção renal constante, justamente para que, se eu dosar aquilo em qualquer momento do dia que eu dosar, eu vou ter um parâmetro fidedigno. A GGT, ela aumenta em algum momento, depois ela cai, então ela não é constante. Isso, então, faz com que ela não seja um parâmetro muito sensível, né, da avaliação da função tubular. Bom, outro critério que a gente utiliza para diagnóstico da função renal é a capacidade de concentração.
Bom, o rim, então, ele é uma das grandes funções dele, como eu falei, é um grande filtro, ele precisa deixar sair o que não precisa para o organismo e segurar o que precisa, e a água é uma das substâncias que a gente precisa que ele segure. Então, quando a gente tem uma falha na função, ele não consegue concentrar mais. E aí a densidade urinária cai, né? Então, a densidade urinária, como que eu avalio a capacidade do rim de concentrar a urina? Através da densidade urinária. Onde que eu vejo a densidade urinária? Aqui no exame de urina rotina, urinálise comum. Os estudos dizem que a densidade urinária, ela é um parâmetro de avaliação de função mais precoce do que a própria creatinina. Enquanto a creatinina se altera quando tem uma perda de 75% de função, a densidade urinária a gente já vê quando tem uma perda de 60% a 65%, 66% de perda. Então, ela é, sim, mais precoce, de fato, do que a creatinina, tá? Então, quer dizer, basicamente o rim não está conseguindo segurar a água que ele tinha que segurar. Ele está mandando tudo embora. Se ele está mandando tudo embora, a função dele está prejudicada em menor ou maior grau. Isso se faz mais importante ainda nos felinos, né? Que o gato, a gente brinca que é um animal de deserto, ele tem que segurar a água. Então, quando os felinos eles têm uma densidade urinária muito baixa, a gente precisa, né, ficar de orelha em pé aí, porque geralmente tem coisa ruim acontecendo. Um detalhe importante, gente, é que a densidade urinária ela tem sempre que ser avaliada em comparação com a ingestão hídrica do paciente, tá? E também com o grau de hidratação dele. Claro que um paciente desidratado, eu espero ter uma densidade urinária aumentada. Um paciente que está em fluidoterapia aí, né, vai interferir também na densidade urinária. Paciente com poliúria e polidipsia, por exemplo, em decorrência de doenças endócrinas, eu vou ter também uma alteração da doença, da densidade urinária. Então, nem toda densidade urinária baixa é disfunção renal. Então, sempre associar com essas questões extra-renais também, tá? E, por fim, o parâmetro de taxa de filtração glomerular, que vai ser o grande foco nosso aqui, tá? A taxa de filtração glomerular, ela é o parâmetro mais fidedigno, o melhor que tem para avaliar a função de fato do rim, justamente por ele ser o grande filtro do nosso organismo. Ele tem que filtrar. Então, o que chega nele, ele tem que filtrar. E é esse parâmetro que a gente vai utilizar é um dos grandes parâmetros que a gente utiliza, na verdade, para avaliar a função renal. E aí, para avaliar a taxa de filtração, eu tenho alguns marcadores que a gente vai falar. Mas antes, deixa eu só trazer aqui para vocês. Isso aqui é um trabalho que eu li esses dias e que diz o seguinte, acho que é uma informação interessante. Foi demonstrado que o uso de aminoglicosídeos, ou seja, nefrotóxicos, né, causou redução significativa da taxa de filtração glomerular e, após o estabelecimento de lesões tubulares graves, a GGT urinária teve aumento da sua atividade sérica 4 dias após a indução da nefrotoxicidade, enquanto que a urinálise apresentou alterações após 5 dias e ureia e creatinina após 7 dias. Então, vejam aqui que numa escala de precocidade, a gente tem a GGT urinária como mais precoce, seguida da urinálise e, por último, ureia e creatinina, né? Como marcadores aí dessa nefrotoxicidade. Então, só para a gente, a título de comparação, para a gente entender que precisa, sim, sair do mundinho de ureia e creatinina, né? Que existem muito mais coisas aí, além de ureia e creatinina. Eu vejo até que a própria urinálise é pouco utilizada em algumas regiões do Brasil, algumas cidades, enfim. É um exame tão bom, tão barato, tão rápido e que é pouco utilizado. Acredito também que seja pela dificuldade de coletar urina, pode ser, né? Principalmente as fêmeas que a gente precisa, às vezes o espéculo não atende ali, né, a nossa necessidade, enfim. Então, eu sei que existe essa dificuldade em alguns lugares, mas eu sei também que às vezes pode ser por puro desconhecimento realmente do quanto essa ferramenta é importante, né? O quanto que a gente pode extrair de informações diagnósticas
com uma simples urinálise, tá? Então, sair um pouquinho do mundinho aí da ureia e creatinina. Bom, gente, falando então, vamos focar agora na taxa de filtração glomerular, que é o principal parâmetro para avaliação de função. Taxa de filtração, basicamente, é a capacidade do rim de excretar uma substância num determinado tempo. Então, ela é medida em ml, né, em mililitros, de filtrado glomerular por minuto por quilo de peso. E ela é determinada por 3 principais critérios: a pressão efetiva de filtração, a permeabilidade da barreira, né, de filtração, da barreira glomerular, e a superfície renal disponível para filtração. E aí a gente consegue entender, juntar com algumas coisas que a gente já falou, por que que essa questão da permeabilidade, né, das lesões glomerulares interfere com essa capacidade de filtração. Então, se eu tenho um processo inflamatório aqui, por exemplo, ou degenerativo na minha barreira de filtração, no meu glomérulo, então uma glomerulonefrite, uma glomerulosclerose, uma doença infecciosa, essa barreira minha de filtração glomerular, ela fica comprometida. E daí, então, isso interfere diretamente na taxa de filtração glomerular. Hipertensão, por que a hipertensão também pode desencadear uma doença renal crônica, né? Então, a gente começa a entender através desses critérios aqui de avaliação da taxa de filtração glomerular. E a superfície renal disponível tem tudo a ver com a questão dos néfrons funcionais. E aqui eu chamo a atenção de vocês para uma questão importante. A gente precisa, como a gente já sabe em relação à creatinina, de uma perda de 75% de néfrons funcionais para desencadear a doença renal. Então, a superfície renal que eu preciso perder para que a minha taxa de filtração glomerular se afete é muito grande. Então, a gente tem uma capacidade, como falamos lá no começo, de hipertrofia compensatória muito grande, então essa questão da superfície, ela é importante, mas não é uma perda de 10% de superfície que vai fazer perder significativamente a taxa de filtração também, tá bom? E, como eu já falei, melhor parâmetro para avaliação de função renal. Bom, como que eu avalio, então, vamos para a prática, né? Como que a gente avalia a taxa de filtração glomerular em laboratório? Como que se faz isso? Tem 2 formas, formas diretas e formas indiretas. A forma direta, os marcadores utilizados para avaliação dos métodos diretos, ou melhor dizendo, aqui dentro da metodologia direta, eles avaliam basicamente a depuração renal, né? É para medir uma substância que seja filtrada e excretada via renal, de preferência sem reabsorção tubular. Então, eu vou colocar uma substância, ela tem que seja exclusivamente filtrada e excretada pelo rim. E aí nós temos como exemplos, né, de substâncias utilizadas, a creatinina exógena, a inulina e o iorexol. O que é basicamente esse exame, né, vamos assim dizer, essa forma direta de se avaliar a taxa de filtração? É injetar essas substâncias via endovenosa. Eles vão fazer um platô plasmático esperado, e aí eu avalio via renal, via urina, na verdade, o quanto eu injetei e o quanto o rim filtrou. Basicamente isso daí. A creatinina, por exemplo, a gente tem uma forma de avaliar ela que, se não me engano, demora em torno de 10 horas para avaliar essa taxa de filtração com base na administração de creatinina exógena. E aí tem um gráfico que o pessoal faz, você tem que coletar a amostra várias vezes ao dia. Então, quer dizer, na prática, a avaliação direta, ela não é muito prática, a verdade é essa. Que a gente precisa usar, às vezes, gaiola metabólica, né? Deixar o animal internado, tem que ficar naquela situação controlada. E quem que vai fazer isso na nossa rotina? Não tem como. Sem contar que são metodologias caras também. Então, quer dizer, totalmente inviável a utilização dos métodos diretos de avaliação da taxa de filtração na nossa rotina clínica e laboratorial. A inulina e o iorexol, eles são bem utilizados na medicina humana, principalmente a inulina, e já tem muitos trabalhos com a inulina em gatos, tá?
Qual que é a grande vantagem delas? Elas não são produzidas pelo organismo, então não tem nada, nenhuma célula que produza essas substâncias, e elas são eliminadas ativamente passam ativamente pelo glomérulo. Então, quer dizer, é muito fácil se a gente for pensar em coloquei, tem que sair, coloquei X, tem que sair X, né? Basicamente isso. Então, a ideia é fácil, né? Na teoria é fácil. São parâmetros fáceis de você conduzir, de você controlar, mas tem essas desvantagens da metodologia em si. Então, por isso que não é praticável na nossa rotina. E aí, então, o que sobra para a gente? Os métodos indiretos, né? Que, basicamente, a dosagem sérica de substâncias cuja eliminação depende da filtração glomerular. Então, desta forma, se eu tenho uma substância que depende da filtração glomerular para ela ser eliminada, qualquer lesão no glomérulo, qualquer lesão naquele filtro, vai fazer com que essas substâncias se acumulem no soro, e por isso a gente consegue mensurá-las, tá? E aí nós temos, né, ureia, creatinina, o SDMA, que nós vamos falar, e a cistatina C, não sei quantos de vocês já ouviram falar da cistatina C, é um marcador relativamente novo também, mas eu falo um pouquinho dela depois. Bom, aqui já falamos vantagens e desvantagens dos marcadores, dos métodos, aliás, diretos, né? Então, o nosso foco vão ser os métodos indiretos de avaliação da taxa de filtração glomerular. Bom, o princípio é avaliar a concentração sérica de uma substância. Quais são os critérios de uma substância que vai ser utilizada para avaliar a taxa de filtração glomerular? Aquilo que a gente conversou, ela tem que ter uma produção constante, guardem isso, tá? Ela tem que ter uma produção constante no organismo, então a todo momento, sem picos, né? Claro, tem que ter uma eliminação renal, afinal de contas nós estamos avaliando a função renal, e que de preferência não tenha reabsorção tubular, então para que ela não sofra nenhuma interferência. É importante que seja uma avaliação prática, fácil da gente conseguir, diferente dos métodos diretos. E aí, esses indiretos a gente consegue, porque é basicamente uma amostra de sangue, a gente consegue realizar a dosagem desses marcadores. E quais são os marcadores? Então, como eu falei, ureia, creatinina, SDMA e a cistatina C. Hoje nós vamos falar muito da creatinina e do SDMA em comparação. Como eu falei, eu quero que vocês saiam daqui com um senso crítico sobre o valor real do SDMA, o valor real da creatinina e como eu posso juntar os dois e otimizar o diagnóstico do meu paciente renal e até o estadiamento, tá? A cistatina, gente, é um aminoácido também, que, assim, está sendo muito estudada, já foi mais estudada, pelo que eu também não tenho experiência na cistatina, mas eu andei lendo muito sobre ela, e só que pouco se fala, não tem muita padronização da cistatina, pelo que eu vi em vários artigos até recentes sobre a cistatina C. Então, falta padronização, e a grande desvantagem dela é a metodologia de dosagem, que é uma metodologia extremamente complexa, totalmente inviável para ser utilizado também numa prática laboratorial, tá? Bom, então vamos falar sobre a creatinina versus SDMA. Eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu voltar rapidinho, que eu esqueci de falar. Essa foto aqui é de um paciente que nós atendemos aqui, eu fiz exame desse paciente, esse paciente ele era positivo para leishmaniose. Foi um caso, assim, patologicamente falando, bonito. Por quê? Porque a gente teve, assim, alterações muito interessantes nesse paciente. E olha aqui, não sei se a foto vocês vão conseguir ver, a perda, gente, absurda da relação córtico-medular nesse rim. Olha aqui para vocês verem o tanto. Olha aqui, não dá nem quase para a gente definir o que é cortical, o que é medular, fora todas essas áreas hemorrágicas que a gente tem. Então, esse paciente ele veio a óbito muito rapidamente.
Nós fizemos punção de baço, punção de medula e de linfonodos. Tava tudo assim abarrotado de amatigota de leishmania. E aí a gente consegue ver macroscopicamente o dano, né, absurdo que isso causa no organismo, especificamente, né, no sistema renal. Bom, adiante então, vamos lá falar sobre creatinina e SDMA. A creatinina, como todos sabem, é derivada do metabolismo muscular, degradação da creatina, né? É uma produção constante e eliminação renal, ou seja, ela atende aqueles dois principais critérios que a gente falou lá atrás, produção constante e eliminação renal. É de fácil dosagem, baixo custo, isso também é muito bom. Quais são as desvantagens, né? É um marcador tardio, eu preciso ter uma perda de 75% de néfrons funcionais para que eu tenha um valor alto, né, acima do valor de referência para a creatinina, e ela é pouco precisa no diagnóstico. E aí eu coloquei um ponto de interrogação no pouco preciso, que eu quero trazer aqui para vocês um detalhe, e vocês montem o senso, né, deixem o senso crítico aflorar aí e montem a opinião de vocês. Falar que ela é um marcador tardio, ok, é isso mesmo, infelizmente, ela é um marcador tardio mesmo, tá? Mas, será que ela é mesmo um pouco preciso? Vamos ver nesse gráfico aqui. Bom, esse gráfico tem algumas informações importantes para vocês. Primeiro, vamos ver a evolução da creatinina em relação à queda, diminuição da taxa de filtração glomerular, para a gente falar sobre a questão dela ser um marcador tardio, tá? E aí a gente percebe o quê? Quando eu tenho aqui 1,75 de creatinina, ou seja, já está acima do valor de referência, eu já tive, quando eu cheguei aqui nesse marcador de 1,75, olha o tanto de taxa de filtração glomerular que eu já perdi. Olha só para vocês verem. Aqui, lembrando que ela é expressa em ml por quilo por minuto. Aqui nós temos uma queda abrupta da taxa de filtração glomerular, muito rápida, inclusive. Ó, além dela ser intensa, ela é muito rápida, porém, sem uma alteração significativa de creatinina plasmática ainda. Porém, alteração no sentido de valor de referência, do que é considerado alto, do que é considerado baixo, tá? Segurem essa informação aí. Então, quer dizer, tem uma variação acentuada da taxa de filtração glomerular e pouca variação da creatinina plasmática. Ok, percebam isso aqui, tá? Então, vamos pensar que 1,5 vai estar mais ou menos aqui, que é o limite máximo, geralmente utilizado para cão, né? Então, aqui, nesse ponto, que a minha curva, ela começa a atingir, assim, começa a ficar um pouco mais lenta, nesse ponto que a taxa de filtração glomerular, ela continua diminuindo, mas de forma mais lenta, percebem? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Apesar da creatinina demorar para começar a aumentar em relação à rapidez a rapidez e a quantidade de diminuição da taxa de filtração, percebam que aqui, gente, ó, eu tenho uma diminuição. Na hora que chega aqui, eu começo a ter uma diminuição, um aumento também da creatinina. A creatinina, ela não fica constante, tá? Ela não fica assim, ela vem e de repente ela faz assim. Não, é uma curva realmente. O que isso significa? Existem estudos que mostram que o paciente, quando ele tem um aumento de 0,3 na creatinina em 48 horas, isso daí já pode ser um indício de lesão renal. Na prática, às vezes você tem um paciente lá que o normal para ele era 0,6. Ele sempre via ali 0,6 de creatinina, era o normalzinho e tal. Aí, de repente, ele vai para 0,9. Só que ele está dentro do intervalo de referência ainda, que é até 1,5, certo? Então, você como clínico, você fica tranquilo, porque ali de 0,6 foi para 0,9, mas assim, está dentro do valor de referência. Ok, eu não estou diante
doente renal crônico, só que ele aumentou 0,3, isso supondo que esse aumento tenha sido em 48 horas. Então, apesar dele ainda estar dentro do valor de referência, eu tive sim uma variação da creatinina. É que essa variação ela não foi percebida em função do valor de referência, de estar dentro do valor de referência, tá? E muitas vezes em função de eu não conhecer o que é normal para aquele paciente. Então, eu pego aquele paciente com 0,9, é um paciente X que chegou na minha clínica, eu não tenho o histórico pregresso de exames dele, eu não sei que para ele o normal sempre foi 0,6, por exemplo, tá? Então, a creatinina ela é um marcador tardio, sim, porém, não significa que ela não seja importante para avaliar, que ela não se altere de forma importante e perceptível na mudança, na progressão, vamos assim dizer, da doença renal. Então, a gente precisa ter isso em mente. E aí, lá na frente, quando a gente juntar essas informações, isso vai ficar mais fácil de entender. Eu vou mostrar para vocês. Então, quais são as limitações? Bom, né, como todo exame diagnóstico, creatinina também tem suas limitações, nenhum exame é 100%. E aí a gente tem a creatinina sofrendo uma interferência muito grande, por exemplo, em função da massa muscular do paciente. Animais com perda de massa muscular, a tendência é que tenha uma creatinina mais baixa. Animais atletas com uma massa muscular maior, ou raças, né, de somente galgos, por exemplo, né, a ideia não, né, a propensão é que esses pacientes eles tenham uma creatinina um pouco próxima ali do valor de referência, talvez um pouco maior, mas não é que vai ter uma creatinina extremamente alta não, viu, gente? Mas próxima ali do valor de referência, um pouquinho acima, tá? E aí tem uma questão importante a respeito da massa muscular em relação a animais com hipertireoidismo, os hipertireoideus, né? E a gente lembra dos gatos, eles têm um turnover proteico elevado, então eles têm uma perda de massa muscular, é característico isso do hipertireoideu, então é normal a gente encontrar pacientes com hipertireoidismo que têm uma creatinina baixa por conta disso. E a própria senilidade, conforme o paciente envelhece, ele também perde massa muscular e ele também vai diminuindo a creatinina. E aí é importante, gente, lembra lá quando falamos dos geriátricos, da propensão a desenvolver doença, a ocorrência de doença renal crônica nos pacientes geriátricos de 30% a 40%. Então, se eu basear o meu diagnóstico de doença renal crônica no paciente geriátrico apenas na creatinina, eu posso me enganar, porque ele pode ter uma creatinina baixa em função da massa muscular reduzida, né? Quando, na verdade, ele tem uma doença renal grave e está mascarado por conta dessa questão da massa muscular. Isso se eu basear o meu exame, meu diagnóstico apenas na creatinina, tá bom? Desidratação, ela sofre interferência da desidratação, ela aumenta, né? A gente tem valores aí, às vezes, até 2,5, 2,6 em pacientes desidratados. E, como eu falei, é um marcador tardio. E aí, aquilo que eu comentei com vocês, aumento de 0,3 em 48 horas, esse critério, né? É um critério sugestivo para identificação de doença renal, foi estipulado, inclusive, pela IRIS em 2015, tá? Bom, ureia. A ureia também é amplamente utilizada por nós aqui na rotina laboratorial, vocês na rotina clínica, deriva do metabolismo proteico, tem a ver com a função hepática, né? Ela passa por metabolização hepática. O que isso significa? Se eu tiver uma injúria hepática, eu vou ter alteração da ureia também. Aí eu coloquei esse fígado doentinho aqui para justamente lembrar dessa relação, né, da ureia com a função hepática. E por que isso é importante? Porque para justamente dizer que a ureia não é um marcador exclusivo de função renal. Inclusive, nós temos alguns combos, né, de exames, e o combo insuficiência hepática, por exemplo, a gente tem a ureia incluída nesse combo como marcador de função hepática. Tá? Então, ela não é exclusiva da função renal. Isso é uma desvantagem da ureia também. Facilidade de baixo custo, assim como a creatinina, uma vantagem.
mas também é um marcador tardio, mesma questão, tá, da creatinina, e sim pouco precisa. Realmente, assim, é um marcador pouco preciso em função de da interferência com a desidratação, da insuficiência hepática, como eu falei, hemorragia no trato gastrointestinal interfere muito com a questão da ureia, bactérias intestinais, dieta pobre em proteína, afinal de contas, ela deriva do metabolismo proteico. Então, a ureia sofre muita sombra, né, de outras coisas ali na concentração dela. Então, por isso que ela não é um marcador muito legal da função hepática, da função renal, tá? Então, tem que ser sempre utilizado em conjunto. Bom, azotemia, aquele termo que a gente já conhece, azotemia pré-renal, renal e pós-renal, ela reflete a redução da taxa de filtração glomerular e se manifesta, então, como a gente sabe, com o aumento da ureia e creatinina, tá? Então, como exemplo de azotemia pré-renal, a gente tem tudo que interfira aí com o fluxo, com o aporte, né, sanguíneo, enfim, para o rim, então desidratação, hipotensão, como a azotemia renal, as glomerulonefrites, necroses intersticiais, né, as doenças inflamatórias e doenças infecciosas, principalmente, como eu falei aqui na nossa região, leishmaniose visceral, erliquiose, leptospirose. E a pós-renal, tudo que impeça a saída do meu filtrado, né? Então, obstrução, cálculo ureteral, cálculo vesical, obstrução de uretra, ruptura vesical, hipertensão, hiperplasia, na verdade, hiperplasia prostática. Então, tudo que leve, que peça que aquele fluxo, que aquele filtrado seja eliminado. Aí a gente tem, então, um quadro de azotemia pós-renal. Muito comum, inclusive, em felinos, né? Obstruídos. Bom, aqui eu trouxe para vocês um exemplo justamente em felinos, só para mostrar o quê? Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Mas para vocês verem que, às vezes, um cão, um animal, né? Aqui no caso os felinos, no grau 1 ainda de doença renal, em que não está azotêmico ainda, então quer dizer, creatinina está dentro do valor de referência, ele pode ter alteração em marcadores de lesão renal ou exames de imagem, mas ele pode não ter nenhum tipo de sinal clínico ainda. E a gente aqui da patologia clínica, que lida muito com a parte da hematologia, a gente vê isso frequentemente, né? Pacientes no grau 1 que nem anemia tem ainda. Aquela anemia da doença renal, que é muito característico, às vezes o paciente no grau 1 nem tem. E às vezes o paciente no grau 2 também tem, mas às vezes, assim, muito leve ainda, tá? Então, isso é importante para a gente não ter em mente que não devemos esperar o paciente mostrar sinais clínicos para a gente começar a se importar, se preocupar e pensar que ele pode ter uma doença renal. Às vezes ele ainda está bem longe de ter sinal clínico, mas ele já está com lesão renal importante. E aí, se a gente descobre nessa fase aqui, ó, do grau 1, a gente consegue retardar muito o processo, a progressão da doença ao longo dos outros estágios, tá? Então, a ideia é justamente essa precocidade. E aí, falando em precocidade, entra o nosso SDMA, que ele veio, né, gente, na verdade, o grande sucesso dele, quando ele surgiu, se deveu justamente a isso, né, a essa ideia da precocidade. Ele veio aí como um salvador da pátria, né, para os doentes renais. Agora todos os doentes renais serão diagnosticados, enfim, precocemente e tudo mais. Então, a grande coisa, né, do SDMA foi essa precocidade dele, que inclusive foi também a ideia mais utilizada na parte de marketing, né, do SDMA. E, de fato, a gente vai ver que sim, isso é verdade, ele tem sim esse fator precoce, né, de detecção precoce da doença renal. Mas o que é o SDMA? É a sigla para dimetilordenina simétrica. Eu vou mostrar para vocês. Nesse gráfico aqui fica melhor. Bom,
O SDMA, a dimetilarginina simétrica, ele deriva de uma degradação de proteína. Essa proteólise libera um aminoácido chamado arginina. Esse aminoácido arginina sofre um processo de metilação, por isso dimetilarginina simétrica, sofre um processo de metilação e libera, né, durante esse processo de metilação, três substâncias, né, vamos assim dizer. O SDMA, que é, então, a dimetilarginina, o ADMA, que é a dimetilarginina assimétrica, e o MMA, que é o monometilarginina. Esses dois últimos, o ADMA e o MMA, têm sido estudados na medicina humana, inclusive o ADMA muito estudado como marcador cardíaco. E eu vi também alguns trabalhos falando da utilização até em tromboses, sabe, como marcador. Então, é bem interessante, ainda está em crescimento isso dentro da medicina humana. Acredito que chegue também para nós, na nossa medicina, isso em algum momento. Então, acho que essas três substâncias, né, aqui, tem muito a trazer de informação para a gente. Pena que temos poucos estudos ainda sobre eles. E o SDMA, que é o nosso foco aqui, tá? Então, ele é um produto de uma proteólise, tá? É isso que basta para a gente saber que ele, então, é o aminoácido arginina metilado, tá? E por que o SDMA tem de tão importante? Por que ele veio aí como marcador renal, precocidade, blá, blá, blá? Bom, assim que ele sofre essa proteólise nas células, lembrando, gente, que isso aqui é a nível celular, tá? São as células, as proteínas de composição celular sofrem essa proteólise, formando todos esses compostos, tá? Então, essa arginina formada da proteólise, ela é eliminada, excretada, mais de 90% dela por via renal. Lembra lá dos critérios que a gente tinha de um bom marcador de taxa de filtração? A gente tinha lá eliminação via renal, para quase que, né, toda, então temos isso no SDMA, mais de 90%. Produção constante, e temos isso no SDMA, ele é produzido de forma constante, tá? Afinal de contas, é uma proteólise, não é só no tecido muscular, não é só na célula muscular, nas células do organismo como um todo. Então, nós temos uma produção também constante dele e, consequentemente, uma excreção renal constante também. Uma das grandes vantagens do SDMA, não se afeta pela massa muscular, ao contrário lá da creatinina. É sim um marcador precoce, ele consegue, se altera, a gente já consegue pegar a alteração do SDMA com uma perda de 40% de néfrons funcionais. Então, a creatinina 75%, a densidade urinária que a gente vê lá na urinálise em torno de 60% a 65%, e o SDMA 40%. Ah, mas eu já ouvi falar que também detecta com 25%. Essa ideia dos 25%, na verdade, surgiu um estudo realizado pela própria IDEX, né, que foi que trouxe à luz aí o SDMA no Brasil. O estudo que eles fizeram, nesse estudo eles tiveram 2 animais que fugiram, né, do padrão do estudo, e que mostrou esses animais aí, eles tiveram um aumento, esses 2 gatos, se não me engano foram dois felinos, tiveram um aumento de SDMA com 25% só de perda de néfrons funcionais. Só que eles foram assim, o desvio padrão realmente, tá? Eles não representam a população como um todo, eles foram um desvio padrão. Então, por isso que se diz, a gente vê alguns estudos falando de 25%, mas porque teve esse achado no estudo desenvolvido pela IDEX, tá? Mas eles não representam a totalidade, não representam o geral que a gente precisa quando estipula valores de referência e tudo mais. Então, o geral mesmo é esse aqui de 40%, mas que já é muito, né, gente? Já é muito bom.
Sofre sim interferência da desidratação. Até pouco tempo atrás achavam-se, né, que o SDMA não sofria interferência da desidratação, mas ele sofre sim interferência da desidratação. Por quê? Né? Tem até trabalhos mostrando isso, mas por que ele sofre? Porque a desidratação, ela leva a uma lesão, né, por tabela, vamos assim dizer. Então, lembrem sempre disso, SDMA tem tudo a ver com a taxa de filtração glomerular. Então, tudo que interfira com a taxa de filtração glomerular vai interferir com a SDMA. E a desidratação interfere, sim, com a taxa de filtração glomerular. Lembra lá da azotemia pré-renal e tudo mais? Então, ele sofre, sim, interferência da desidratação. Mas, gente, o grande lance do SDMA agora, que até a Iris trouxe também isso, eu vou mostrar para vocês, é que ele agora foi incorporado aí como critério, né, de estadiamento do paciente renal, na verdade, de um reestadiamento. O que é isso? O estadiamento do paciente renal, ele é feito com base na creatinina, de acordo com os critérios estipulados pela Iris, como a gente sabe, mas agora o SDMA, ele entrou como um novo critério. Então, de acordo com a SDMA, esse paciente ele pode ser realocado, reestadiado em outro estágio. Então, às vezes ele é um estágio 1, mas pelo valor do SDMA ele já pode ser realocado para o estágio 2. Eu vou mostrar isso para vocês. E só um detalhe, gente. Em 2015, trouxe, né, lá nos Estados Unidos o SDMA e veio aquela ideia toda, a IDEX trouxe. Não foi a IDEX que descobriu o SDMA, inclusive eles mesmos reforçam isso. O SDMA, gente, ele já foi descoberto, na verdade, há mais ou menos 47, 50 anos, então não é de agora, tá? Mas que ele começou a ser estudado e utilizado na medicina veterinária como marcador renal apenas a partir de 2015. Então, de 2015 para cá, 2022, são só 7 anos que a gente está usando o SDMA, contra 100 anos de utilização da creatinina, da boa e velha creatinina. Então, é concorrência desleal, na verdade, né? 7 anos contra 100 anos, então, quer dizer, é muito difícil a gente largar o certo pelo duvidoso, né? Então, eu acho que isso é um outro, eu acho que é um outro motivo que explica a relutância de muitos clínicos ainda em utilizar o SDMA, porque realmente utilizamos há muito tempo a creatinina, né? É difícil agora a gente largar. E, na verdade, a ideia que eu quero trazer hoje aqui é justamente isso. Você não precisa largar a creatinina. Você não precisa se apoiar 100% no SDMA. Você precisa juntar os dois. Você precisa fazer com que eles trabalhem em conjunto. Então, essa é a ideia aqui hoje, tá? E 7 anos, gente, não sei se tem alguém aí que trabalha na pesquisa, na área de pesquisa, mas 7 anos para pesquisa é pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo. Então, tem muita coisa ainda a se descobrir, a se estudar, a se avaliar a respeito do SDMA, tá? Inclusive, se a gente começa a procurar trabalhos, existem trabalhos que são discrepantes, que dizem uma coisa, você pega outro e diz outra. Então, a gente precisa testar na prática mesmo, sabe? Pôr lá na bancada, pegar um número legal de animais. Só que isso é possível a nível de pesquisa, né? Por questão de custo e tudo mais. Então, quem tiver aí na área da pesquisa, quiser desenvolver trabalhos, o SDMA está cheio de temas importantes que vocês podem destrinchar a respeito dele. Bom, precocidade, então, como já falamos, 40% de perda de função a gente já consegue detectar, já consegue ser detectada pelo SDMA, contra os 75% da creatinina. E aqui, esses dois trabalhos, esses dois autores aqui, são trabalhos diferentes, tá? Eles demonstraram que essa precocidade do SDMA, ela pode, no caso do gato, a gente pode diagnosticar com 1 ano e meio, praticamente, antes de uma perda grave da taxa de filtração glomerular. Então, é muito tempo, gente. Imagina quanto, em 1 ano e meio, quanto que a gente não consegue trabalhar nesse paciente para retardar a progressão da doença, quanto que a gente não consegue ajudar esse paciente, quanto de sobrevida a gente não consegue
fornecer para ele nesse 1 ano e meio, que ele, né, que essa função renal estaria progredindo, a gente vai conseguir ajudar esse paciente. É muito tempo, isso é maravilhoso. E no cão, esse trabalho aqui também de 2014, mostrou que essa precocidade pode ser até de 9 meses antes dessa perda grave de taxa de filtração. Esses 2 trabalhos são muito bons. Esse autor aqui, para quem tiver interesse, ele tem bastante trabalho voltado para SDMA em felinos, tá? Vale a pena procurar. E relativamente novos, né? 2014, então a gente tem dados aí bacanas para discutir. Bom, dentre a questão das vantagens do SDMA, a gente ressaltou que ele não se afeta pela massa muscular. E aí aqui eu quero trazer para vocês justamente isso. Esse esqueminha aqui também eu peguei da Aidex. Eu tenho um gato sadio e um gato com hipertireoidismo, justamente para trazer essa questão da perda da massa muscular. E aí a gente percebe a creatinina diminui no paciente hipertireoideu em decorrência da perda de massa muscular, mesmo que ele já tenha uma doença renal muito avançada, tá? Mas eu tenho uma diminuição da creatinina em função da perda de massa muscular. Ou seja, se eu basear o meu diagnóstico somente na creatinina, eu posso deixar passar um grau já avançado, inclusive, de doença renal nesse paciente. Enquanto que o SDMA, ele não se altera em função da perda de massa muscular. E aí isso é interessante a gente ver também nos animais senis, como eu falei, que também tem essa predisposição à perda de massa muscular. E aí eu tenho também uma ocorrência da diminuição da creatinina, mas o SDMA não se altera, ou às vezes até aumenta, na verdade, né? Somente porque os animais senis têm uma maior propensão a desenvolver a doença renal. Então, a tendência é que neles, mesmo que eu tenha uma creatinina baixa, eu tenha um SDMA aumentado, justamente mostrando a presença da doença renal já nesse paciente velhinho, tá? Claro, gente, que isso aqui a gente não vai usar apenas os 2 parâmetros. Lembra que a gente falou lá atrás sobre proteinúria, sobre urinálise, relação proteína-creatinina urinária, tá? Então, não vamos nos ater apenas a SDMA e creatinina, mas é que aqui eu estou só traçando um comparativo entre os 2, tá? Mas a ideia é que a gente use todos em conjunto. Aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas um novo estadiamento, aquilo que eu falei para vocês do reestadiamento, né? Com base no SDMA. Até um tempo atrás, antes, a vida da nefrologia se dividia antes e depois do SDMA, né? Então, antes do SDMA, a gente tinha o estadiamento baseado apenas na creatinina. E aí, como já é sabido de muitos de vocês, até 1,4, estágio 1, e até 1,6, estágio 1,4 para cão e 1,6 para gato. Estaria, então, enquadrado aqui no estágio 1, ou seja, ele ainda não tem azotemia, tá? Mas ele já está no estágio 1, aqui estadiado, tá? E aí, assim, sucessivamente, até a gente chegar aqui de 5 em diante, tanto para cão quanto para gato. Agora, com o SDMA, o que acontece? O que é o grande lance aqui do SDMA? Alguns cães, e aí a gente explica justamente questão de massa muscular, né? E o que a gente já falou, senilidade, enfim. E também, óbvio, pelo fato da creatinina ser um marcador tardio, eu posso ter um paciente no estágio 1, que está com 1,4 de creatinina, mas que eu doso o SDMA e o SDMA dele está 18, ou está abaixo de 18, só que próximo, está ali perto de 18. Mesma coisa para o gato, né? Ele está ali 1,6 para menos, né? Ou seja, está dentro do valor de referência considerado normal, mas ele tem um SDMA 18 ou próximo do 18, um SDMA perto ali do valor alto de referência, do valor superior. E aí, o que a Iris diz? Esse paciente aqui, ele já pode ser considerado como um paciente em estágio 1. Só que,
Se esse paciente, esse mesmo paciente que tem 1,4 de creatinina, se eu dosar o SDMA dele e ele ficar entre 18 e 35, então eu dosei o SDMA, creatinina deu 1,4, mas o SDMA deu 25, um exemplo. Ainda que esteja no 1,4 do estágio 1, baseado na creatinina, eu já posso realocar esse paciente para o estágio 2, com base no SDMA. Entenderam? A mesma coisa para o felino. Tem 1,6, ok, estaria no estágio 1. Mas eu dosei o SDMA, deu 20, um exemplo, eu já posso realocá-lo no estágio 2. E qual que é a importância disso? Tratamento. Eu vou tratar esse paciente não mais como um paciente em estágio 1, mas como um paciente em estágio 2. Isso é extremamente importante. Isso é, aliás, fundamental para o sucesso do tratamento desse paciente, tá? Então, esse é o grande lance, tá, gente? A mesma coisa, estágio 3, que aqui poderia ser pela creatinina no estágio 2, dependendo do valor do SDMA, ele já é tratado como um paciente em estágio 4, tá? Aqui, a IRIS também preconiza um subestadiamento com base na proteína, né, na relação proteína-creatinina urinária e na pressão arterial. Então, vocês veem aqui que a relação proteína-creatinina ela é um parâmetro muito importante, sim, que não pode ser subestimado e nem deixar de fazer. Inclusive, gente, a UPC, ele é um fator de progressão da doença renal, um marcador, na verdade, de progressão da doença renal. A ideia é que um tratamento com sucesso, eu não tenha uma progressão um aumento dessa relação proteína-creatinina. Pelo contrário, a ideia é estabilizar essa proteinúria, ou tentar reduzir, ou tentar estabilizar, mas a ideia é não deixar que essa proteinúria aumente. E aí, então, a proteinúria, essa relação proteína-creatinina urinária, ela é um padrão que me ajuda a avaliar a progressão da doença renal nesse meu paciente que está em tratamento e até definir um prognóstico, porque todo tutor, ele quer um prognóstico, né? Então, a gente consegue, através da utilização desses parâmetros, inclusive da pressão arterial também, mas principalmente da UPC, traçar um prognóstico, né? Ou pelo menos conversar com o tutor sobre a evolução esperada para o quadro daquele paciente, tá? E aqui, ó, só lembrando, gente, esse esquema eu peguei no site da IRIS, tá? Tá super atualizado, tá fresquinho, peguei hoje, inclusive. A última atualização da IRIS, o valor utilizado por SDMA, como valor, vamos dizer assim, um ponto de corte, né? Seria 18. Até 2015, mais ou menos, ele estava sendo usado como 14, tá? A última atualização, na verdade, da IRIS, a penúltima, né? Agora, a última que saiu em 2019, eles já estão usando o parâmetro de 18 como ponto de corte. Esse esquema que eu peguei é um esqueminha um pouquinho mais antigo, ainda usa o parâmetro de 14, tá? Mas vamos entender aqui como maior que 18. Então, como que você vai entender esse teu paciente? Você dosou creatinina, você dosou SDMA, o SDMA deu ali acima de 18, o que eu faço agora? Então, aqui nós vamos falar especificamente do SDMA. Existe uma proposta, um caminho para você seguir frente ao resultado de SDMA. Então, se você tem aqui esse parâmetro até 19, mais ou menos, você vai pensar, olhar o teu paciente, avaliar o teu paciente e investigar se existe alguma evidência de diminuição da taxa de filtração glomerular ou doença renal. Então, qualquer coisa que te leve a pensar que tem uma injúria renal de fato. Então, o que você vai usar? A proteinúria, os parâmetros de creatinina, fósforo, que é muito importante também, a urinálise, né, densidade urinária, doenças concomitantes, enfim, presença de sinais clínicos, né, hipertensão. Bom, tem algum critério desse daqui? Não tem, mas o SDMA está ali elevado, tá? Então, pensa que o SDMA está elevado. Você avaliou teu paciente, ele não se enquadra
não tem nenhuma evidência de algum transtorno, alguma injúria que leve à diminuição da taxa de filtração glomerular, ok. Então, você repete a dosagem do SDMA em 2 a 4 semanas. E aí você vai repetir o SDMA, mas você vai repetir também ureia, creatinina, fósforo, urinálise, no mínimo. É a recomendação, tá, gente? No mínimo. Porque daí você vai ter um parâmetro renal mais completo. Não adianta dosar só SDMA ou dosar só creatinina, não. Você vai ter que ter um parâmetro renal completo. Refez tudo isso aqui. O SDMA continuou aumentado, mas o resto está normal. Ureia normal, creatinina normal, fósforo, urinálise também ok. Então, tudo normal? Ok, você avalia esse paciente dentro de 6 meses, tá? Essa é a recomendação. Agora, refez em 2 a 4 semanas e o SDMA aumentou, permaneceu elevado, você pode, então, colocar esse paciente já, classificar esse paciente já como um doente renal, tá? Agora, voltando aqui, eu tô nesse limítrofe aqui, né? O SDMA aumentado. Vou avaliar o meu paciente e eu encontro evidências de que existe uma injúria renal, então eu vou avaliar e eu encontro alteração em densidade urinária, ou creatinina aumentada, ou fósforo aumentado, ou sinais clínicos sugestivos de injúria renal, hipertensão, enfim. Eu encontro ele dentro dessa situação que evidencia uma injúria renal, então eu também já vou direto para cá, ó. Eu já classifico ele como um paciente, já trato ele, já olho para ele e penso, você é um doente renal crônico, tá? Agora, se ele for maior que 20, aí sim, isso aqui se torna, eu nem preciso passar por isso daqui. Então, a recomendação aqui é que ele já seja diretamente considerado como um doente renal crônico, tá? Opa. Bom, então, a IDEX, né, que trouxe à luz aí em 2015 a dosagem do SDMA, inicialmente era feita por cromatografia de líquido acoplada à espectrometria de massa, que é, assim, uma metodologia extremamente complexa, só é realizada até hoje no laboratório deles, com equipamento específico, enfim, totalmente inviável para uso comercial. Então, e era muito caro também a realização dessa metodologia dessa forma. Então, mais tarde, eles lançaram o imunoensaio, que era uma forma que a gente chama de ensaio de bancada, né? Uma forma que a gente consegue colocar um equipamento numa bancada, realizar dentro do laboratório, sem precisar encaminhar para eles, para realizar só com a metodologia deles. Então, se tornou acessível para muitos laboratórios por meio do equipamento Catalyst One. E, recentemente, a ECO trouxe, através do VETCHEC, o ensaio imunofluorescente também para detecção do SDMA. E aí eu estava até assistindo coincidentemente uma palestra sobre SDMA também, recentemente, de um nefrologista, dizendo que ele fez vários ensaios paralelos do VETCHEC com o Catalyst One, da IDEX, e que ele encontrou, assim, similaridade em todos os testes, correlação com todos os resultados, mostrando que a metodologia do VETCHEC tem bastante correlação realmente, assim, em termos de ser comparado com o laboratório de referência, né, ser comparado com a metodologia de referência, ele trouxe bastante correlação. Isso traz uma confiança e uma segurança para a gente na utilização desse equipamento. E é um equipamento bem pequenininho, esse aqui que é o VETCHEC, cabe em qualquer lugar do laboratório, é fácil de ser manuseado. O SDMA, precisamente, fica pronto em 11 minutos, então é muito rápido, tá? Então, é um equipamento de muito fácil utilização. Hoje, gente, até uma das coisas que os clínicos sempre reclamam é com relação ao valor do SDMA, né? Que é um exame que não é muito barato, se a gente comparar com creatinina, ureia, e realmente não é um exame barato. Só que a gente tem visto, assim, que tem ficado mais acessível. Hoje não está um custo tão elevado como se era antigamente, principalmente aqui nessa era da cromatografia
líquida. Então, assim, hoje diminuiu, a gente consegue repassar, é um valor que consegue repassar. Aqui no VetCheck a gente tem um custo muito, muito interessante, a gente consegue repassar tranquilamente esse valor. Então, claro que não dá para comparar ainda com uma creatinina e com uma ureia, gente, não dá. Por urinálise, UPC, não dá, tá? Mas é porque, pela própria metodologia, é uma metodologia muito mais avançada, enfim, diferente. Então, não tem como realmente ser o mesmo custo de uma ureia e creatinina, mas está muito fácil de ser repassado hoje para o cliente final, na minha opinião, tá? Então, hoje não tem desculpa para não se utilizar, tá? Claro, né, gente? Existem sim muitos tutores que não têm condições, muitas vezes, nem de fazer a creatinina, então a gente tem que lutar com o que tem, né? Mas se puder, ofereçam sempre para os seus clientes, tá? Porque hoje o valor repassado, o valor praticado não está mais tão elevado como antigamente. Claro, depende muito da região também, né? Do lugar aí, da cidade. Bom, gente, por fim, quais são os fatores de risco para uma doença renal crônica, para a gente dar uma visão geral sobre esse paciente renal crônico? Fatores de progressão da doença, ou seja, proteinúria, hipertensão, hiperfosfatemia. A gente falou dessa proteinúria lá atrás no gráfico dos estágios, dos estadiamentos, né? Como essa proteinúria é utilizada como critério para avaliar a progressão da doença. E os fatores complicadores. E aí a gente tem anemia, hipoalbuminemia e alterações metabólicas. E a anemia é um dos grandes fatores aí. Inclusive, é um dos primeiros, uma das primeiras alterações importantes que a gente observa, laboratorialmente falando, no sentido de afetar o organismo como um todo, é a anemia. A anemia normocítica normocrômica, né, que é a anemia característica do paciente renal, e é um fator realmente complicador que vai dificultar o tratamento, a resposta do teu paciente de forma favorável ao tratamento, né? Bom, a que conclusão a gente chega sobre o STMA? Eu espero muito que depois da palestra de hoje, vocês tenham entendido um pouco melhor como aplicar o STMA, entendido sobre a vantagem e também as limitações desse teste, como todo teste diagnóstico, tá? Nenhum é 100%. Bom, ele é precoce? Sim, precoce, sem dúvida nenhuma, tá? 40% de lesão, a gente já consegue detectar alteração no STMA. Restadiamento, que é o grande lance aí dele, né? Muito importante agora, inclusive, como vocês viram, incorporado pela IRIS, né? Como critério de estadiamento do paciente renal. Importante utilizá-lo para monitoramento de doentes renais crônicos, podem utilizar sim, sem medo, para monitorar doentes renais crônicos, principalmente, gente, aquelas doenças, e aí eu até coloquei como exemplo leptospirose, leishmaniose, diabetes, aquelas doenças que elas podem culminar, melhor dizendo, com doença renal crônica, mesmo depois que o paciente foi tratado. Então, leishmaniose, por exemplo, que a gente vê muito comumente aqui na minha região, o paciente ele é tratado, muitos pacientes, a gente faz o exame todos os dias de paciente em tratamento para leishmaniose, o paciente fica muito estável, muito bem, mas será que ele já não tem um grau importante de lesão renal? Mesmo que ele esteja em tratamento, mesmo que ele esteja clinicamente estável, será que se eu dosar o SDMA dele eu não vou ter um valor importante? Não vou ter um estágio, de repente, talvez até um estágio 2 de doença renal crônica, que eu não acho difícil, haja vista o que a leishmaniose causa, e vocês viram lá atrás na foto que eu trouxe, a lesão renal absurda que ela causou. Não acho difícil, a própria leptospirose causa lesão glomerular absurda. Então, não é difícil que esses pacientes, mesmo após o tratamento, tenham ficado, né, com grau importante de lesão renal e que pode ser monitorado, detectado, na verdade, e monitorado através da dosagem do SDMA, tá? Cultura do check-up, gente. Isso aqui é uma coisa que, essa cultura do check-up, de fazer check-up nos animais, eu acho que nós, como médicos veterinários, precisamos levar isso adiante o máximo que a gente puder,
na nossa prática clínica. Assim, falar muito sobre check-up para os nossos proprietários, colocar folder na recepção da nossa clínica, porque é fundamental que o check-up, que sejam realizados check-ups, justamente pensando na questão da precocidade. Se eu realizo o check-up anual daquele paciente, eu consigo saber o que é normal da creatinina para aquele paciente. Eu consigo ver que o normal para ele sempre foi 0,6. Um dia, quando ele aparecer com 0,9 para mim, epa, alguma coisa vai estar estranha, tá? E aí, o SDMA se torna importante também, porque, Bruna, mas o SDMA, a minha rotina não é muito legal, porque o paciente chega, eu escuto muito isso, o paciente chega para mim com a doença renal já instalada, com a creatinina já em 5. Para que eu vou dosar o SDMA? Bom, duas coisas. Você vai dosar o SDMA para você restadiar esse teu paciente, porque às vezes você está tratando ele como um estágio 3, na verdade ele seja um estágio 4, já de acordo com o SDMA. E você vai usar também o SDMA, sim, para monitorar a evolução desse tratamento. Claro, em conjunto, lembra, com o PC, urinálise e tudo mais. Mas ele vai precisar usar ele sim. Então, ele não é só para diagnóstico, tá? Agora, se eu tenho a cultura do check-up, e esse paciente vem para mim pelo menos a cada 6 meses para eu fazer um check-up laboratorial, enfim, eu doso a creatinina dele no check-up, vai estar 0,5, 0,8, ou seja, dentro do valor de referência, mas o SDMA dele, de repente, já está ali no 16, no 17, de repente eu já até pego uma creatinina de 1,4, 1,42, um SDMA de 18, epa, e aí, será que eu não estou diante de um paciente querendo ali, tá com o pezinho no estágio 1 da doença renal crônica? O que eu faço? Vamos fazer uma urinálise? Vamos fazer uma UPC? Vamos investigar melhor um ultrassom renal? Vamos investigar melhor se a gente não está diante de um estágio 1? Tá, gente? Então, a cultura do check-up também permite esse diagnóstico precoce, tá? Não adianta eu ter um marcador precoce se ele chega tarde, mas chega tarde por quê? Porque o meu paciente chega tarde, tá? Então, estabeleçam essa cultura de check-up. O custo, como eu falei, né, já não vou me demorar muito nessa questão do custo, mas ainda é um custo elevado, mas que a gente já consegue repassar, eu acho que já dá para colocar na rotina clínica e laboratorial tranquilo, gente, assim, eu acredito que já dê sim para a gente colocar. E, infelizmente, ainda precisa de muitos estudos, investigações, como eu comentei, muitos trabalhos científicos discrepantes, né, que falam coisas diferentes, então ainda precisa de muita investigação, muitos estudos, mas eu acho que nós estamos caminhando bem para isso, sabe? E lembrem-se, gente, nunca utilizá-lo sozinho. Aliás, nenhum teste diagnóstico deve ser utilizado sozinho. A gente precisa avaliar nenhum paciente. O paciente ele não é o exame, o paciente ele é um indivíduo. Então, o próprio exame se comporta diferente naquele indivíduo em comparação com outro indivíduo. Então, a gente não trata exames, a gente trata vidas, a gente trata o paciente em si. Então, é preciso ter essa visão holística, essa visão sistêmica do teu paciente. E, por fim, o que a gente conclui? Bom, um aumento no valor da creatinina, mesmo dentro do valor de referência, deve ser considerado. Para isso, mensurações seriadas precisam ser realizadas para que a gente consiga detectar. Então, lembra a cultura do check-up, tá? Conheça o teu paciente, o que é normal para ele e o que não é. Na urinálise, então aqui a gente falou de creatinina, agora nós vamos falar dentro da urinálise. A densidade urinária é uma ferramenta importante para avaliar essa capacidade do rim de concentrar e ela consegue detectar também de forma precoce em relação à creatinina, dentro ali da faixa de 60% a 65% de perda de parênquima renal. Mas lembre-se, sempre deve ser avaliado em conjunto com o grau de hidratação e a ingestão hídrica do animal. A UPC tem sido utilizada como bom indicador de progressão da doença renal e resposta ao tratamento. E não esquecer, como eu falei agora para vocês, de sempre correlacionar
com achados clínicos e, se puder, resultados de imagem também é muito importante. Os resultados de imagem muitas vezes também são precoces. A gente consegue detectar algumas alterações em imagem, às vezes até mesmo antes também do aumento da creatinina, tá? E aí, gente, se eu puder deixar aqui para vocês uma recomendação, né, diagnóstica frente a um possível paciente renal, é sempre importante identificar fatores de risco nesse paciente. Então, a idade, lembra, 30, 40, aumenta para 30, 40% a chance dos animais idosos desenvolverem doença renal crônica. A espécie, porque felinos são mais propensos. Doenças concomitantes, então hipertensão, diabetes, síndrome de Cushing, leishmaniose, enfim, a hipertensão que eu acabei de falar. Sempre que possível, utilizar exames em paralelo, como urinálise, UPC, perfil bioquímico, de preferência com SDMA, que agora vocês já aprenderam que ele tem a sua validade, sim. Evitar erros pré-analíticos de coleta. Então, gente, a gente sabe que o SDMA, ele sofre interferência de hemólise, por exemplo. E isso explica uma pergunta que eu recebo muito e vejo muito também. Eu tenho a creatinina está aumentada, mas o SDMA está normal. Pode isso? Na verdade, não é para isso acontecer, mas o que pode explicar isso? Será que o soro utilizado para a dosagem do SDMA não estava hemolizado? E tem estudos, inclusive, da própria AIDS, demonstrando que a hemólise causa diminuição do SDMA. Então, é importante averiguar se realmente não tinha essas alterações pré-analíticas no material, tá? Jejum alimentar, tá? Porque se você também dosar a creatinina pós-prandial, você vai ter um aumento dessa creatinina. Então, é importante fazer o jejum alimentar de 8 horas. O jejum não é frescura de laboratório, tá? É importante sim que se faça. Pressão arterial não invasiva, claro, para a gente evitar interferência de estresse, né, na aferição. E, como eu disse, provas complementares de ultrassom e exames adicionais. Então, eu acredito que você olhar um paciente como um todo é você olhar tudo isso daqui, tá? Olhar ele como, será que ele tem? Ele é um paciente de risco para desenvolver doença renal? Bom, ele é um paciente de risco, então eu vou dar uma checada nele. Vou fazer uma urinálise, PC, uma creatina, perfil bioquímico, né, que inclui a creatinina. Se eu puder, um SDMA, se eu puder, eu digo se o tutor concordar, né, questão de custo de fazer tudo isso daqui seria excelente. Bom, então eu vou coletar, eu vou lembrar que eu tenho que cuidar para não ter erros pré-analíticos. Vou aferir a pressão arterial, tentar que não seja de forma invasiva, e se eu puder, usar exames complementares como de imagem. Acredito que isso seja olhar o paciente como um todo, tá? E fora, sem contar que a gente não está mencionando sinais clínicos aqui, né, gente? Bom, nenhum teste é 100%, como eu já falei, tenham sempre isso em mente. Então, o SDMA veio como algo milagroso. Ele teve uma proposta bem tentadora, né? Mas a gente tem que entender as limitações, as vantagens, mas também as limitações dos testes diagnósticos e entender que nenhum é 100%. Aquela coisa do junto é melhor do que, né, várias cabeças pensando é melhor do que uma só, serve também para os exames laboratoriais. Vários juntos te trazem muito mais informação do que um só. Então, se possível, junte, né, faça uma leitura mais holística realmente dos exames laboratoriais. Bom, gente, é isso. Eu espero muito ter trazido para vocês as informações que vocês precisavam. Carece muito de estudos ainda, como eu falei, o SDMA, mas a proposta aqui era trazer uma visão bem prática mesmo, para que vocês, como eu falei, saiam daqui amanhã já sabendo ler, aplicar, ou pelo menos aonde procurar essas informações. Lá no site da IRIS tem tudo muito destrinchado, qual é esse caminho que você vai percorrer depois de encontrar um SDMA alterado, por exemplo. E como patologista clínica, à frente de um laboratório, eu digo para vocês o seguinte, tenham laboratórios bons como parceiros de vocês, tenham bons patologistas, tenham uma relação boa com o laboratório com quem vocês trabalham, porque esse tipo de dúvida
vai surgir na rotina de vocês e vocês precisam ter o laboratório para se apoiar, porque não somos obrigados a saber tudo, e cada um, como dizem, né, cada um no seu quadrado. Então, você precisa pensar em como tratar o teu paciente renal, já é muita coisa. Você precisa pensar, você precisa diagnosticar, estadiar, avaliar. Então, é muito importante que você tenha um patologista clínico, um laboratório amigo, para tirar dúvida, para perguntar, olha, e agora, como é que para que caminho eu vou, para que lado eu vou, meu SDMA está assim, minha creatinina está assado, como é que eu faço? Então, é importante que você tenha essa relação com o laboratório, tá, gente? Então, é isso. Quero agradecer muito ao pessoal da ECO, Larissa, Igor. Espero muito que tenha sido proveitoso para todos vocês. Obrigada. Bruna, muito obrigada pela apresentação. Foi excelente. Eu acho que foi bem esclarecedora para todo mundo. Acredito que muitas dúvidas já foram tiradas com a sua palestra, então muito obrigada mesmo. Pessoal, a palestra vai ficar gravada, tá? A gente está gravando ela. E ela vai ficar disponível no EcoEduca, que é um canal gratuito da Eco, para treinamento, para a gente deixar palestras gravadas. Basta escrever no e-mail, vocês entram em contato com a gente, tá? E aí a gente consegue cadastrar vocês e vocês vão ter acesso a essas e outras palestras, tá? Antes de eu fazer uma perguntinha para você, Bruno, eu vou aproveitar o gancho que você falou do VCheck, só para eu mostrar aqui um pouquinho do nosso equipamento, tá? Aqui para vocês. Vou aqui dar o play em um vídeo de um procedimento, é só um exemplo mesmo, não é o procedimento do SDMA, aqui é o da proteína C reativa, vou até pôr mais rapidinho para a gente conseguir ver. O SDMA, ele tem alguns passos a mais do que esse aqui que eu vou estar mostrando no vídeo para vocês. E o equipamento que a Bruna falou, que é o nosso equipamento de imunofluorescência, que faz o SDMA, é o VCheck, tá? Como ela falou para vocês, a gente vai ter os resultados do SDMA em menos de 20 minutos, tá? Trabalha tanto com a espécie canina quanto com a espécie felina, a amostra de soro, plasma e heparina, tá? Somente 100 microlitros, então a gente tem um resultado quantitativo desse SDMA em menos de 20 minutos, tá? Lembrando que a metodologia é do imunoensaio fluorescente. E quem tiver interesse em testar, fazer um teste sem compromisso, conhecer mais da máquina, conhecer mais o teste de SDMA da ECO e de outros testes do nosso menu também, tá? É só entrar em contato com a ECO Diagnóstica que a gente vai ter um prazer de conversar com vocês para esse teste da máquina, tá bom? Bruna, eu vou te fazer uma perguntinha aqui. Tá? Vamos lá. O restante, pessoal, eu vou mandar para a Bruna, ela vai me devolver e a gente manda para vocês por e-mail, tá? Todas as perguntas que fizeram aqui para a gente devolve com as respostas dela. Bruna, é uma pergunta da Simone, ela quer saber da sua experiência em relação às metodologias. Na sua opinião, há diferenças importantes entre as metodologias para a mensuração do SDMA? O que sua experiência nos diz? Olha, na verdade, assim, até foi feito um estudo recente que eu comentei daquele nefrologista que a gente assistiu, né, que eu assisti a palestra. Em termos de metodologias, existem diferenças sim, né? Uma cromatografia de líquido não é a mesma coisa que um imunoensaio, um imunoensaio fluorescente. Então, em termos de técnicas, existem diferenças. Agora, em termos de, que eu acredito que tenha sido a dúvida dela, né? De confiabilidade de resultado em se fazer numa cromatografia e no imunoensaio, os estudos têm demonstrado que não. Inclusive, a própria IDEX, né, quando lançou o imunoensaio deles, eles compararam os resultados com a cromatografia de líquido deles e perceberam que tinha uma ótima correlação, tanto que aí eles realmente lançaram o Catalyst One para uso comercial. E aí, no VetCheck, eu percebo também, assim, da minha experiência, eu não tive a oportunidade de testar muitas amostras em comparação. VetCheck e Catalyst One. Não tive porque eu não tenho uma demanda tão grande de SDMA aqui. Mas eu tenho amigos nefrologistas, a gente conversa bastante, e eu vejo da correlação dos resultados do VetCheck com a clínica do paciente, com o que eles veem na clínica desse paciente, com a evolução desse paciente. Então, os nefrologistas estão muito satisfeitos com essa metodologia desenvolvida pelo VetCheck.
E esse próprio nefrologista, gente, eu estou tentando lembrar o nome dele aqui enquanto eu falo, mas depois eu acho, ele desenvolveu até um artigo, Larissa, depois eu posso procurar e compartilhar aí com vocês. Isso, você me manda, aí a gente manda por e-mail para o pessoal para também. vocês distribuírem, e ele sim comparou do VETCHEC com o Catalixuan da AIDS, com uma amostra, se eu não me engano, de 70 e poucos animais, e ele teve uma correlação sensacional. Então, eu posso, sim, dizer, com base nessa experiência de fora, que existe, sim, uma correlação fidedigna. Agora, infelizmente, da minha experiência, eu tive 2 animais, para não dizer que eu não tive nenhum, 2 animais que eu testei em conjunto e os 2 tiveram uma correlação excelente também, tá? Mas é um N muito pequeno. Bruna, obrigada novamente, tá? Por ter aceitado o convite. Obrigada por ter compartilhado suas experiências aqui com a gente. Eu vou te mandar o restante das perguntas, aí a gente, né, compartilha com o pessoal. E eu queria te convidar e convidar todo mundo que está aqui assistindo a nossa palestra para a nossa próxima palestra. Eu vou até compartilhar aqui na tela novamente. Nossa próxima palestra vai ser aqui no dia 9 de junho, tá? Uma quinta-feira, no mesmo horário, pelo Zoom também, com a doutora Alessandra. Ela vai falar sobre vantagens, desvantagens e quando utilizar as diferentes técnicas diagnósticas na rotina veterinária. Então, é um tema muito interessante também, tá? E tá todo mundo convidado, a gente também vai mandar os links, disponibilizar os links nas mídias da ECO, e eu espero todo mundo, tá? Nesse dia 9 de junho, para a gente se encontrar novamente e conversar um pouquinho mais, tá? Bruna, muito obrigada. Combinado. Tá? Obrigada a Obrigada todos. eu, Larissa. Que estão aqui por nada. Obrigada a todo mundo que tirou um tempo para estar aqui assistindo essa palestra, acredito que vai agregar para todo mundo. Então, em nome da ECO, muito obrigada a todos os participantes e a gente se vê num próximo encontro, tá? Um abraço a todos, boa noite. Obrigada, Obrigada, gente. tchau, Tchauzinho. tchau.